Olá, que bom que você está aqui no 52 Semanas de Networking, um podcast feito para você, empresário, empreendedor ou que gosta do tema e quer saber um pouco mais sobre essa prática tão importante para você ter bons resultados. Então, aqui durante 52 semanas, a gente vai dar dicas, ferramentas, habilidades, competências para você praticar networking com qualidade. Esse podcast ele tem uma produção da Octacom, Inspira Comunicação e apoio do BNI Ceará. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, um cara que eu admiro muito, tenho um respeito gigante, tive o prazer de conhecer aqui em Fortaleza, que é o Thiago Souza. Ele é mentor em desenvolvimento comportamental e gestão para empreendedores. Utilizando sua metodologia proativa, Thiago ajuda empresários a conquistarem clareza, foco e consistência, permitindo que expandam seus negócios de forma mais eficiente e com menos sobrecarga. Vamos ativar. Não é isso? Isso, vamos ativar, Seja muito exatamente. bem-vindo, querido. Prazer enorme estar aqui, satisfação conversar com você, profissional que eu admiro demais. Aprendi a respeitar e admirar no último ano. Satisfação enorme fazer parte do BNI e estar aqui trocando, batendo um papo sobre comportamento e networking, né? Isso aí. E, Thiago, a gente geralmente relaciona o networking imediatamente com aquele negócio de ir lá, bater papo, conversar, trocar cartão, tomar café. E você é um cara que trabalha muito ali direto com o empresário, com o empreendedor, fala muito de meta, fala muito de objetivos, de traçar um caminho. E eu queria abrir falando sobre isso. Onde é que a definição de metas, que é o nosso tema central hoje, metas e objetivos, ela faz diferença no network. E se faz diferença, né? Vamos falar sobre. Muito bom. Eu acho que tudo que a gente faz na vida tem uma grande diferença se a gente tem intencionalidade ou não. E no network não é diferente, Cleiton. Se, qual é o objetivo que eu tenho com esse canal que é tão rico que é o network? Muitas pessoas vão buscar o network simplesmente pensando em potenciais clientes, muitas vezes, né? Preciso ter mais clientes, me relacionar para ter mais clientes para o meu negócio, para o meu serviço. Mas muitas vezes a pessoa pode ter no network fonte de mentores, relacionamentos, novas parcerias, oportunidades de negócio diferente. Então, o primeiro ponto é você alinhar a meta com o seu objetivo muito claro. Então, eu falei que eu trago clareza para os meus clientes, e clareza é esse entendimento, o que é que eu quero aqui. Então, dependendo do momento do empreendedor, do empresário, ele tem objetivos mais urgentes, as famosas prioridades. Então, qual é a prioridade naquele momento? É ele se cercar de profissionais que vão dar uma estrutura de indicação para ele? Então, imagina um nutricionista. É melhor ele conseguir 2 clientes numa reunião de network e ponto, para ali, ou ele conseguir 2 médicos endocrinologistas que vão indicar clientes para ele? 2 médicos. Então, se ele tem uma intenção clara com o network, é fazer novas parcerias, porque ele está se inserindo no mercado de trabalho, ele está precisando abrir portas, parcerias, mentores são relevantes. Se ele já é consolidado, tem uma capacidade de atendimento ociosa, pode gerar novos negócios, está faltando, network também é uma oportunidade de novos clientes. Então, as metas elas estão alinhadas com o objetivo. E aí você pode me perguntar, e como é que eu vou definir uma boa meta? Meta ela tem que estar alinhada com como está seu ritmo de trabalho e disponibilidade de tempo e energia naquele momento. Então, muitas vezes a gente vai para os números, mas essa meta ela tem que estar alinhada com o estilo de vida. Então, a gente esquece que os números eles são reflexo do nosso comportamento. Então, o que é que eu consigo entregar? O que é que eu consigo fazer para gerar resultado a partir daí? E então, tendo um entendimento mais da pessoa, do profissional, naquele momento, naquela fase de carreira que ela está, ele vai poder definir metas mais alinhadas. É interessante você falar isso, que metas e objetivos, o que que vem primeiro, o ovo ou a galinha, porque se a gente pensar que primeiro a gente tem os objetivos, não é Perfeito. isso? Porque você ilustrou muito bem. Networking, eu tenho visto, por exemplo, aqui em Fortaleza, que existem vários grupos com vários propósitos diferentes, Perfeito.
E que isso é importante, né? Você ter essa pluralidade para que a pessoa possa se identificar com A ou B. E quando você define o objetivo, você vai saber exatamente os lugares que você precisa e quer estar, porque eles estão ligados ao seu objetivo. Você deu um exemplo muito legal. Às vezes, naquele momento do meu negócio, eu não posso nem ter mais clientes. E aí, se eu for para um networking, por exemplo, como o BNI, que o foco é desenvolver novos negócios através do relacionamento, será que é o melhor lugar para estar? Ou será que agora não é o momento de eu fazer uma mentoria, de ter um networking mais de troca, para eu otimizar processos, para eu conseguir atender mais, para aí eu buscar novos? Então, isso para mim faz muito sentido, o que você disse, de primeiro o que eu quero, meu objetivo, e depois. Eu vou para a meta. E essa meta a gente tem várias formas de estruturar. Tem a meta Smart, que é sempre legal trazer, mas eu acho que a Smart ela fica deficitária quando a gente fala de negócio, que a gente tem várias frentes. Uhum. Então, se a pessoa tem um objetivo de novos clientes, ela vai, eu quero, através das minhas indicações, em 6 meses conseguir 2 clientes de tantos mil reais, enfim. E essa meta ela tem que estar alinhada com o esforço que ela tem que fazer para isso. Então, tem um elemento dentro da estrutura Smart, que é a evolução da Smart, que empresários utilizam, que é a Smart Up. Então, eu incluo mais 4 pilares, e nesses pilares estão fazer uma sinergia. Então, se eu preciso estar em mais eventos de network, talvez eu precise estar menos na empresa. Uhum. Todo mundo só tem as mesmas 24 horas. Uhum. Então, se eu vou dedicar ali um tempo a almoço, café da manhã, jantar, reunião, etc., cafés, eu vou estar menos. Como é que estão os meus processos? Como é que meu gerente operacional está dentro da empresa? Se eu sou um profissional único, como é que estão os meus processos internos para eu poder dedicar tempo ao meu network? Então, a Smart Up contempla esses outros pilares de alinhamento e sinergia. Vou trazer outro exemplo. Vamos dizer que você trabalha com o seu familiar, esposo, cônjuge, enfim, e aí você precisa conciliar as demandas em casa por um esforço maior de tempo. Se você vai para network à noite, que é muito comum, happy hours, etc., como é que fica a rotina familiar noturna? E esse alinhamento em casa? E os conflitos em casa? Então, quando a gente fala de meta, a gente tem que contemplar todos os pilares da vida do empreendedor. E tem que ter isso, porque isso que você falou é interessante, né, do operacional e tudo, porque muitas vezes o empresário ele deixa de participar de coisas importantes para o relacionamento dele, porque ele está apagando incêndio, Sobrecarregado. sobrecarregado, e é uma justificativa que ela é real. E pelo fato dela ser real, parece que É aceitável. é aceitável. Ninguém vai questionar a pessoa. Pô, tô trabalhando 16 horas por dia, por isso que eu não fui no almoço lá com os outros empresários. E o olhar ele tem que ser outro, né? Porque quando a gente está falando de meta, eu acredito muito que o empresário que quer crescer, que quer prosperar e sair daquele lugar ali de base, ele tem que ter isso como objetivo, que seja uma vez por semana, que seja. Eu preciso estar em lugares que eu conheça, me conecte com novas pessoas e amplie as possibilidades para não ficar aquele negócio. Network é uma célula, né? Ela tem que estar em movimento e crescendo com qualidade, claro, mas crescendo. E isso faz parte da rotina do empreendedor, né? Dentro da minha filosofia de trabalho, do proativo, é a ideia do jogo infinito. A vida é um jogo infinito, até que ele termina. Então, todas as áreas são um jogo infinito. Não dá para eu fazer. Se eu fizer. eh, Se eu engravidar 9 mulheres, eu não vou ter 9 crianças em um mês. Não adianta, tem um processo lá para crescer, para nascer a criança. São 9 meses. Uhum. Então, esse processo também acontece no network. Eu preciso trabalhar ele durante um tempo para gerar os frutos. E aí, quando você fala de não conseguir fazer porque está sobrecarregado, hoje eu fiz uma reunião com um empresário lá do Rio de Janeiro e ele falou: eu trabalho 12 horas por dia, de domingo a domingo. E eu falei: quanto tempo você quer passar com a sua família? Falta clareza. Uhum. Então, quando eu boto intenção no objetivo, você falou muito bem, destacou muito bem, que eu tenho um objetivo claro, que é parceria, que é mentoria, que é novos negócios, e eu delego objetivamente tempo e energia para isso, eu tenho um porquê fazer. E esse porquê fazer me dá prioridade para fazer.
e eu paro com as desculpas do tempo. Uhum, uhum, ponto. E essa falta de clareza é o que falta para o empreendedor dedicar energia àquilo que ele de fato acredita que precisa para chegar onde ele quer. E pegando o gancho da clareza, um ponto também importante, além de objetivos e metas, é uma definição de público, de mercado, de alvo, que, embora eu não vá no evento para vender e prospectar, Perfeito. nos momentos em que eu consigo e que cabe, que eu estou conversando, eu preciso deixar claro para as pessoas o que é que busco e o que é que faz diferença. Isso é importante a gente comentar, porque muitos empresários, empreendedores de diversos tamanhos, ainda estão naquela de que eu atendo todo mundo, Uhum. não é? E isso não é para o networking. O networking é aquela coisa que ela precisa ser direcionada. Então, eu conheci o Thiago, nós criamos uma conexão legal. Eu acredito muito que tem que estar claro para o Thiago como é que o Thiago faz diferença na minha vida. Thiago, se você me referenciar, se você me indicar para empresa tal, para as empresas do segmento tal, isso faz muita diferença para o meu negócio. Essa clareza que você disse, ela é muito importante também nesse contexto de público. É, vou falar 2 pontos, mas você falou agora, me deu vontade até de mostrar um áudio que eu acabei de receber. Eu agradeci pelo negócio fechado, dentro da nossa metodologia, e a pessoa mandou um áudio extremamente empolgada, né? Depois, se vier o caso, a gente corta e bota lá o áudio para a pessoa escutar. Ai, que incrível que você fechou com ele, ele vai precisar muito, vai ajudar muito ele, estou extremamente feliz, que maravilha. Então, essa importância, essa relação que você está trazendo, é uma conexão de menos de um mês, eu tô falando. Uhum, Isso. uhum, Mas é intencional, é proposital, tem conexão. Então não é tempo, eu preciso me relacionar, vou tomar café, almoçar. Quando eu treinava a equipe de vendas, Clayton, eu falava que os clientes tinham que ter relacionamento. Os vendedores tinham que ter relacionamento com o cliente. Mas eu separava o relacionamento afetivo do relacionamento comercial. Eles podiam ter relacionamento afetivo com o irmão, mas eles podiam não ter um relacionamento comercial com o irmão. Eu só preciso de 2 coisas para ter um relacionamento comercial: credibilidade e atenção. Então, se o meu cliente, ele tem credibilidade, ou a pessoa que eu estou conversando, network, no jantar, no almoço, tem credibilidade no que eu estou falando, confia no que eu estou falando, acredita em mim e me dá atenção, não está olhando para o celular, eu tenho um relacionamento comercial com essa pessoa. Isso eu posso construir em um almoço. Eu posso chegar para o meu irmão e indicar para ele fazer ir no médico, que ele está sobrepeso, por exemplo. E ele pode não me escutar e não confiar em mim. E eu não tenho um relacionamento. Mas eu morreria pelo meu irmão. Tenho um relacionamento afetivo por ele. Mas eu não morreria por um cliente. uhum. Então a gente não pode confundir o que é conexão afetiva com conexão comercial ou de network, que são esses 2 pontos. E aí, por que que eu falei isso? Porque você trouxe a temática de que eu preciso ter claro o mercado, por quem. Eu gostaria de resumir, talvez, essa perspectiva em 2 pontos para quem está escutando a gente. Quem eu quero que lembre de mim e quando eu quero que lembre de mim. Uhum. Quem é o Clayton? Cara extremamente relacionado, conhece muita gente, tem facilidade de se apresentar, tem credibilidade no mercado. Tá vendo que eu não tô falando que o Clayton vende 300 características do Clayton, uma pessoa que eu quero dentro do meu ciclo de amizade, que eu confio e que o posicionamento dele faz parte do meu posicionamento, está alinhado com o meu posicionamento. Então, quem? Quero ser relevante para o Clayton, que você falou. E quando é que eu quero que ele lembre de mim? Quando ele conversar com empreendedores de pequeno porte que se sentem sobrecarregados. Uhum. Então, nas minhas conversas com o Clayton, eu vou trazer exemplos, eu vou trazer situações, eu vou, dentro da conversa, apresentar a minha forma de trabalhar, a minha filosofia de trabalho, que quando ele escutar coisas que estão relacionadas com o meu público-alvo, ele vai lembrar de mim no seu plano. Perfeito? Fez sentido? Total, Massa. total. E evoluindo mais um pouquinho, né, nessas definições, também é importante para o empreendedor separar o que ele está fazendo enquanto projeto no negócio, na estrutura de negócio dele, para ele entender onde é que o networking também vai apoiá-lo nisso, os lugares também que ele precisa estar, porque
Às vezes tem um monte de coisa acontecendo, tem coisa que é de curto prazo, de médio, de longo prazo. Então, essa clareza também ela é importante, porque não adianta colocar tudo no mesmo cronograma e a energia de que, eu estou fazendo 20 coisas ao mesmo tempo e essa separação é importante também, né? Quando você fala de projeto e ações de curto, médio e longo prazo, eu penso em quais são as etapas do processo de evolução, né? Uhum. Quando eu quero gerar, por exemplo, resultado no curto prazo, eu preciso entender quais são as ações que me trazem resultado no curto prazo. Então, eu não posso ter expectativa de que eu vou tirar uma banana de um pé de mostarda. Por que que eu trago esse exemplo? Porque muitas vezes eu vou para um café que tem um objetivo de simplesmente conhecer pessoas uma vez e achar que aquilo vai trazer de algum modo um resultado de venda, de fechamento, Principalmente se tiver um projeto de curto prazo, de curto né? prazo. As ações de curto prazo, elas têm que estar alinhadas com objetivos de curto prazo, talvez uma exposição, talvez um abrir talvez adquirir os leads, Uhum. talvez abrir novas oportunidades de sentar naquela mesa. Ou até reaquecer conexões que eu já tenho Boa. ou trabalhar através delas, né? Daquela rede que está mais ativa também. E uma coisa que você traz aí nos projetos, qual a frequência desse projeto? Uhum. Quanto mais energia dedicada, mais retorno eu espero. Então, existe também um conflito, uma ilusão de que existem soluções que, com pouquíssimo esforço, traz um estúpido resultado. A internet talvez tenha trazido uma confusão aí para os mercados, né? As pessoas batem lá no TikTok, balança a cabeça, a maquiagem apareceu. Aquela maquiagem demorou 4 horas para ser feita. Uhum. E lá no vídeo tem 30 segundos. E o nosso cérebro não percebe isso. Então a gente cai nessa armadilha de que existem projetos muito rápidos. Se eu não tenho um resultado em um mês, o projeto está errado. É o planejamento que está errado. Aí o pessoal dos projetos fitness, é isso, é 3 anos, é É, 2, o inglês, inglês. É, um negócio. é verdade, é isso mesmo. Então, as coisas relevantes levam tempo. Então, tem sim resultados de curto prazo, mas quais os resultados você está esperando nesse curto prazo para que tenha alinhado com o seu esforço e você continuar progredindo num fluxo de evolução constante? Então, E que não gere frustração, né? Porque tem duas perspectivas que eu trago dos meus treinamentos. Tem o se der certo e o até dar certo. São uhum, mentalidades de comportamento. O se der certo, eu tento isso, não deu, tento outro, não deu, tento outro, não deu. Aí a pessoa fica de 0 a 1, 0 a 1, 0 a 1 e não sai do canto, fica rodando. E o até dar certo, eu refinei um pouquinho. Eu melhorei um pouquinho. E eu tô sempre progredindo para frente. Posso até mudar um pouquinho o meu caminho, mas eu tô sempre caminhando para frente. boa, boa. Você foi falando, eu lembrei que eu evito muito se nas falas. Porque se isso daqui, É, eu tenho substituído, eu gostei do até também, mas eu tenho falado muito quando. boa. Quando isso acontecer, Sim. não se. Porque eu já estou partindo do princípio que vai. É, A questão aqui é só o tempo exato, que a gente vai entender. exato. Mas faz diferença, faz total diferença. E a gente tá falando de algumas questões importantes de objetivos, né, de um empreendedor. E quando a gente fala disso, a gente passa pelo caminho dos diagnósticos. Eu Uhum. acredito que no teu trabalho, muitas vezes você começa com um diagnóstico, ou no meio tem um diagnóstico, ou no processo todo tem diagnósticos. E essa palavrinha é importante que a gente utilize ela no networking também. Quando a gente fala de o que a gente está construindo no network? Rede de contatos. Então, você está construindo uma rede. É extremamente importante parar em alguns momentos e fazer um diagnóstico dessa rede, para eu saber o que está acontecendo. Eu conheço muitas pessoas, mas em quais níveis? São apenas contatos? São conexões frias? Quem é que de fato eu posso fazer uma ligação que eu tenho certeza que vai atender e saber quem sou? É assim que eu acredito que
esse mapeamento ele é Demais, importante. demais. Eu sou coach, né, por formação, além de administrador, e eu trabalho com muita prática, Cleiton, assim. Apesar de comportamento ser uma coisa muito subjetiva no entendimento de muitos, para a gente desenvolver, a gente tem que medir. Então, eu utilizo assessment, diagnósticos, desde o início do meu processo de desenvolvimento até no final. E no network ele é diferente, porque são relações. E eu gosto muito de um conceito que se chama influências positivas, do Sean Arco, autor de inúmeros livros, O Grande Potencial, O Jeito Harvard de Ser Feliz. E o Sean Arco, ele diz que a gente tem 3 perfis de influências positivas. Uhum. Então, a gente pode definir aqui 3 perfis de conexões. Eu queria que quem está acompanhando a gente pudesse fazer esse diagnóstico ao vivo aqui com a gente. Que tal? O primeiro são as pontes. As pontes são as mais comuns para o network. As pontes são aquelas pessoas que te conectam com novos recursos, novas pessoas, novas soluções, novas palavras. Então, é aquela pessoa que você liga quando você precisa do contato de alguém. Legal. Você tem essa aí no telefone, não tem? Sim. Cara, lá em Minas, eu conheço o cara que conhece todo mundo. Pronto, esse é uma ponte na sua vida. A gente tem os pilares. Os pilares são pessoas que você pode contar a todo momento. Aquele que você furou o pneu, você liga, você tá doente, você liga, você tá triste, você liga, você. Esse também é uma influência positiva muito relevante. Que aqui a gente busca mais intimidade, talvez um familiar, um cônjuge, alguma coisa nesse sentido. E é muito importante a gente contar com os pilares quando necessário e ter ciência disso. E por último, tem os extensores. Não são estressores, são extensores. Eles têm a função de te estimular a ir além. São aqueles que te provocam, aquele amigo que, cara, eu duvido, vai lá. Ou então, eu acredito no seu potencial, conta comigo. Se der alguma coisa errada, eu tô aqui. Vamos, vamos, eu acredito que você pode mais. Que te estimula a estudar mais, a ter uma vida mais saudável, a expandir suas redes de contato, a conectar com novas pessoas. Então, esses 3 perfis de influência positiva são muito legais para direcionar de uma forma prática para você fazer esse diagnóstico na sua rede de contatos. Que legal. Certo? E aí, eu quero provocar em um sentido. Isso quer dizer que todas as minhas conexões são assim? Não. Essa aqui, se a gente for pegar outro conceito, que é do Adam Grant, que eu gosto muito, que ele tem um TEDx no YouTube que se chama Giver ou Taker, que é tomadores ou doadores. Uhum. E é um conceito muito interessante que é perfil de relacionamento. Tem aquelas que sugam e aquelas que dão. E tem no meio termo os traders, que são os trocadores. Então, se você pega as pessoas à sua volta, quem está escutando a gente, assistindo a gente, pega as pessoas que você mais convive, um gerente, um colaborador, um parceiro, um cônjuge, familiares, você convive muito. Vê se ele está entre esses 3 perfis. Bota lá, o João é ponte para mim, a Maria é pilar, o Joaquim, e aí vai botando. Tem pessoa que talvez esteja ocupando mais de um perfil. Sim. E se a pessoa estiver ocupando os 3, será que você não está sobrecarregando ela? Isso é interessante também. Legal. E aí vamos dizer que seu irmão, o Joaquim, não está em nenhum dos 3 perfis. Aí você vai perguntar: será que ele é um taker? Será que ele é um tomador? Ele não é uma influência positiva? E aí você vai fazer uma reflexão se essa relação que você convive muito ela é uma relação saudável. Excelente. Excelente. Gostou desse diagnóstico? Gostei, já anotei aqui, ó, pra fazer. Maravilha. Eu acho que é interessante compartilhar essas ferramentas e caminhos para que as pessoas saibam também como começar a fazer isso. Exato. E eu acho que a ideia é realmente essa, de começar, de ter o exercício de trazer para consciência o quanto que isso é importante, Perfeito. né? Pro networking realmente não ser uma soma de contatos, uma junta de nomes e Bolo de cartão. telefones. Hoje em dia nem tem Ei, mais, que eu tenho né? um bolo de cartões no meu Eu escritório? tenho muito, mas da minha época, Exato, tá lá. Faz tempo que eu não antes pego, da mas eu tenho. pandemia, eu acho que ainda tinha um pouco mais de hábito de cartão. Mas de fato, quando eu entrei no BNI, Exato. há 9 anos, a gente saía da reunião com bolo de cartão. É. Aí é convidado, imagina, um Ó, convidado, uma meme, não sei o quê, tadadã, aquele bolo de cartões. Aí você ia juntando, 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 você tinha que trocar de casa para ter mais espaço para os cartões, de tanto cartão que juntava. Mas, e aí, até nessa linha que a gente estava falando, uma das coisas que
a gente fala muito de objetivo, metas, são as KPIs, né? Indicadores. De aportuguesando aqui, indicadores de performance, que nada mais, não é nada mais do que isso, né? Você definir alguns indicadores para entender se aquilo dali está funcionando ou não. E como é que a gente traz isso para o networking? Vamos trazer aqui alguns possíveis KPIs para que quem está ouvindo a gente não fique o ano inteiro tomando cafezinho, Perfeito. almoçando, jantando e fala que o networking é calórico, né? Porque não se chama para fazer networking, a gente é refeição, né? E Ou não, é almoço, ou é janta, ou é café, ou é bolo, ou e coisa. não é uma salada, né? Nunca é salada, é Normalmente. bolo, é tapioca, é cuscuz, é sempre assim. Você vai dizer, vamos fazer uma reunião de negócios correndo Ah, na orla? Não, vamos tomar café. Indicadores que a gente pode eu acho citar que aqui. indicadores é uma coisa muito particular de negócio, estratégia para estratégia. Então, vamos linkar com o objetivo lá do nosso primeiro tópico. Vamos falar no sentido do networking Sim, mesmo, né? então, seguindo essa linha, se a gente tem o objetivo de novos clientes, né? Eu tenho posso, Uhum, capacidade, eu tenho que ter indicadores de aquisição de novos clientes. Quantos novos contatos eu adquiri de oportunidades de negócio, quantas reuniões de oportunidades de negócio eu tive e quantos fechamentos eu tive dentro do mês, ou por número de reuniões, ou por novos contatos. Pode ser indicadores de novos negócios. Mas se eu tenho um objetivo de aprendizado, de evolução, né? Quantas formações eu fiz, ou qual foi, quantos temas eu adquiri de conhecimento, qual foi a especialidade que eu abri, ou se eu tenho de parcerias, né? Quantas outras soluções no meu leque de soluções, né? Quanto de network a gente ganha, Cleito, quando ele é feito de forma intencional, de trazer mais soluções para a nossa base de cliente existente. uhum, uhum. Isso é uma expansão absurda de mercado. A gente sabe que o custo de aquisição de um cliente novo é maior do que o custo de aquisição. A gente pode até falar disso daqui a pouco. O custo de aquisição de um cliente já da base é bem menor. Então, como eu não. Será que eu consigo trazer soluções que agreguem ao meu cliente, ao meu negócio, através do network? Por que não? Então, se eu tenho essa intenção de expansão de soluções, quantas soluções eu quero ter dentro desse semestre, novas soluções? Perfeito. Então, alinhar sempre eu acho que a gente fez uma linha de raciocínio aqui muito bacana. Se eu não começo com um objetivo claro, não adianta botar indicador. O que tem de gente botando indicador sem ter um alinhamento estratégico com a meta do negócio, porque não tem Sim. um planejamento estratégico de negócio, isso é uma realidade brasileira dos pequenos empresários, e não tem um alinhamento de objetivo pessoal e profissional para essa meta. Sim, sim, Né? exatamente. Então, os indicadores eles são a derivação desse processo. Uma coisa que é interessante de falar de indicadores eu gosto sempre de que você construa um plano de ação com indicadores operacionais de resultado. Sim. Então, não só que eu tenho o número de clientes que eu quero fechar, que eu quero, ou então novas parcerias, mas o que é que eu vou fazer para isso? Uhum, uhum. Então, indicadores operacionais de O fazer a ação. conta inversa também, Exato. né? Porque Fala. isso que você falou é interessante, porque tem muita gente que vai para que acha que a meta é o papel aceita qualquer coisa, É, né? Tu perfeito, pode colocar que, eu quero 10 novos clientes em junho. perfeito. Papel aceita, planilha aceita, tudo aceita, né? Só que às vezes as pessoas esquecem de fazer essa conta ao contrário, né? Beleza. Pegando no contexto do networking. Eu estou num grupo de networking, eu quero 10 novos clientes que venham desse grupo. Quais são as ações, movimentos que eu preciso fazer para chegar lá? Então, se eu fizer uma palestra, por exemplo, eu vou conseguir falar com mais pessoas, mas muito provavelmente a minha taxa de conversão ela vai ser também um pouco menor, porque eu não vou conseguir dar a mesma atenção se eu fizer um almoço para 3 possíveis clientes, que eu consigo dar, tenho menos pessoas, Exato. mas a minha taxa de conversão Tende a ser bom. tende a ser maior. Então, essa conta inversa, É ela faz fundamental. parte da definição de. Porque as pessoas acham muitas vezes que a meta é você colocar um número que é bom para ti. Exato. Quando eu vou ficar satisfeito, né? Aí É, bota lá e é isso, é satisfação tipo tá lá. isso. É 1 milhão. Eu tô É, satisfeito, tô, mas feliz, é.
E aí? quanto que você vai ter que fazer de energia para ter esse Perfeito. milhão, irmão? Perfeito. E aí uma construção muito interessante aqui, a gente falou de projetos de curto, de médio e de longo prazo, e os KPIs estão alinhados com esses projetos. Então, se eu tenho um projeto de ter o networking profissional como uma fonte de novos clientes para mim, qual é a minha estrutura comercial para isso? Eu sou um prestador de serviço, eu recebo um contato com a referência, como a gente aprende no meio, de fato, uma referência, uma indicação. Como é meu processo comercial? Como é meu projeto? Eu vou ligar e vou falar, 10 mil, faz o Pix e a gente começa. Eu vou ligar, eu vou mandar um WhatsApp. As pessoas mandam o WhatsApp e acham que era para o cliente pedir o cartão e pedir o Pix e fazer o Pix. Sim, sim, Pelo amor de Deus, né? sim. Você é um prestador de serviço, você tem uma consulta, um atendimento prévio, um diagnóstico. Eu tenho uma mentoria diagnóstica. Toda referência que eu recebo, eu ligo para a pessoa e ofereço uma mentoria diagnóstica, um momento exclusivo comigo de 1 hora e meia. Se fizer sentido, eu apresento o meu serviço. Se não fizer sentido, a pessoa se desenvolve sozinha. Eu indico o melhor profissional para resolver o problema dela. Enfim. Então, a pessoa, quando ela tem um projeto claro para o network, no KPI fica muito mais assertivo, que é o que você disse. Eu quero 10 clientes em junho, a gente está em maio. Para eu ter 10 clientes vendidos, pelo meu histórico de 5 anos, eu preciso fazer 30 mentorias diagnósticas. É 1 para 3. Individual, 30. Para eu conseguir marcar 30, sentar com a pessoa, eu preciso ter 60 referências. Eu já tenho esse indicador do BNI. Legal, legal. Eu consigo marcar de 1 para 2 de cada referência. Porque a pessoa estava ocupada e ficou de ver, marcou e desmarcou e não apareceu mais. Mas metade vai lá e senta comigo. Então, se eu tenho um objetivo, e eu tenho isso claro, em janeiro definir quantos clientes eu quero por mês através do canal de network, quantas reuniões eu preciso fazer, quantas referências eu tenho. Isso são KPI de um projeto estruturado, de um médio prazo, que eram 6 meses, e a gente executa energia para isso. Para eu ter essas 60 indicações, eu preciso fazer quantos 1 a 1 em média? Sim, Quantas conexões? Quantos almoços? Quantos eu tenho que ser visto? sim, exatamente, exatamente. Eu vivo muito isso aqui quando a gente está formando novos times, novas equipes. Uhum. Porque eu olho lá e falo, beleza, tem que ter 30 pessoas aqui. Eu vou ter que falar para 300, sabe? E esses 300 vão estar divididos em ações em tantos dias. E aqui tem que ter um almoço, aqui vai ter uma palestra, aqui vai ter isso, aqui vai ter aquilo. Porque senão, eu acho que a frustração, ela vem de uma meta que não foi bem definida ou que às vezes você faz um pequeno ou outro ajuste e continua tudo bem, porque você está ali com, isso aqui não está funcionando tanto, deixa eu tirar. Não é aquele planejamento a qualquer custo, que a todo custo, que tem que ser daquele jeito e pronto, acabou. Mas de te dar uma segurança e até uma leveza, né? De você olhar e falar assim, não quero fazer mais isso, mas eu tenho outras coisas que eu já estruturei, vou trocar isso por isso, então te dá Isso é confiança. essa confiança. Isso é o que eu construo os meus clientes. Clareza, confiança e consistência. Sim, Não dá para ter consistência, que é o que a maioria das pessoas querem. Se perguntar para 99% da população brasileira, eu queria ser mais consistente em uma coisa, na leitura, no exercício, no trabalho, nas vendas. Mas eu preciso ter confiança de fazer aquilo ali, de ser bom, de ter o caminho. Eu preciso ter clareza desse caminho. perfeito, perfeito. E esse podcast foi a construção disso aqui da perspectiva de network. Sim, sim. É. E que a gente encaminha aí pro ROI, que é exatamente o retorno sobre o investimento, que vem como consequência dessa definição de indicadores. Então, também é importante que que eu transforme mesmo o network num departamento da empresa, que eu transforme o network numa estrutura ali dentro, assim como eu tenho marketing, como eu tenho jurídico, como eu tenho financeiro, que eu tenha lá uma abazinha de networking, que aí eu vou colocar aqui, ó, quanto que eu estou investindo em café, em almoço, em curso, Em em evento. palestra, e dentro dos objetivos que eu defini lá no início, quais são os retornos que eu estou tendo? Nem tudo é sobre cliente.
Mas nessa conta é importante estar. Ah, eu queria desenvolver tal habilidade, eu consegui através do network, porque assim, vai ter palestra de não sei o quê. Eu tenho certeza que você está ouvindo a gente ser convidado para palestra, para coisa o tempo todo. Você Demais, deve ser, um dia demais. recebe lá. Você que olhar e fala assim, por que eu vou nisso aqui? Tipo, é uma habilidade que eu tô. É um tema que, por exemplo, me chamaram para uma palestra essa semana, eu falei, vou nem a pau, eu detesto esse tema, não vou para agradar, não vou Não tá para alinhado. coisa. E aí eu disse, olha, num próximo tema, num próximo assunto, me chama que eu vou com maior mas, né? Porque senão é tempo, 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 vai, vai, vai em coisa, tira, tira, tira foto e E é, retorno. assim, eu acho que você falou, no Ceará a gente tem muitas iniciativas, tanto mais antigas como recentes, de movimentos de network. Acho que no Brasil todo essa conexão depois da pandemia existiu uma Demais, demanda, né, demais. para essas conexões, pessoas querendo se reconectar, Sabe, só fazer um parênteses aqui, claro. eu tenho viajado muito para dar palestras e tudo, e aí toda vez que eu chego numa cidade, como eu consumo muita coisa de network nas minhas redes, aí Aham. começam a aparecer anúncios de grupos de network. Sim, Cara, é todo demais. canto que eu tava no Espírito Santo agora. Abri meu Instagram, era anúncio, grupo de network, almoço de não sei o quê, confraria de não sei o que lá, confraria de não... Eu tava em Natal esses dias, Uhum. não sei o quê, grupo... Então tem muita, É. muita opção. O movimento de comunidades, ele é um zeitgeist do nosso tempo, que é uma demanda global de nichos, de conexão, de afinidade, de pertencer, que só vai crescer. Então, o network, ele entra aí, né, também. Toda comunidade intencional, a gente acaba fazendo network, ele acaba se conectando. Então, como você falou do ROI, eu acho que uma coisa que é importante a gente indicar aqui é esse investimento que você está fazendo, ele tem que estar alinhado com você de valores, aquele ambiente que você está investindo, é um ambiente que te agrada do ponto de vista? Porque assim, sendo bem sincero, não sei se você já viveu, eu já fui para evento só para fazer network. Só que o tema, como você falou, não me interessava de forma nenhuma. Eu vi. As pessoas que estão lá não me interessam. Fica a dica para você não cometer o mesmo erro que eu. Sim. Eu vou porque talvez tenha uns empresários lá e eu me conecte. A forma que aquelas pessoas conduzem, vivem, têm demandas, conversam sobre, não estão alinhados com a minha perspectiva de visão de mundo. Então não vai dar ROI. Não vai. Não vai dar ROI. Pô, você me lembrou quando eu comecei o projeto do BNI aqui em Fortaleza, eu ia em tudo, Uhum. porque eu não tinha nada, sabe? Então, assim, eu não conhecia ninguém. Então, eu falava, cara, eu vou vir pra cá, ficar vários dias, eu não morava aqui ainda, vou ficar em hotel, vou ficar vendo tempo. O que eu vou ficar fazendo? Eu vim aqui pra movimento. Conectar. Eu fui em tanta coisa que, que eu olhava. E o ROI, zero. É, Exatamente porque eram lugares que se eu não me identifiquei, se não tinha nada, não vai ter, então não adianta ir por ir. Tipo assim, exato. tô indo para falar que fui num evento de network, para falar que tô fazendo network. E aí a gente entra aqui no ROI que você precisa sentar nas mesas mais alinhadas com você, Sim, sim. né? Porque e aí quando você encontra essas pessoas, né, que têm propósito, valores, objetivos em comum, aí, meu irmão, Aí aí as flui. coisas giram de um jeito absurdo. E eu vou te dizer uma verdade, Cleiton, as pessoas não têm clareza dos seus valores pessoais. Como é que ela vai reconhecer se aquele ambiente está alinhado com os valores dela, se ela nem conhece os valores dela? E às vezes se investe muito tempo, e é interessante a gente finalizar com isso, Uhum. porque às vezes a gente investe muito tempo em definição de visão, missão, valores, metas, objetivos da empresa, estratégias, táticas, e esquece dos pessoais. E que E no aí tem uma pequeno, desconexão, né? e no pequeno negócio, a empresa é o empresário, É as empresário. pessoas É é empresário. representado por aquela cultura de empresário. Como é que eu defino valores pessoais? A gente tem metodologia para isso. Olha só, essa eu não sabia. A gente tem metodologia para isso. Dentro do processo de Business Coach, um pilar, uma sessão obrigatoriamente de trabalhar os valores pessoais do empresário, do empreendedor, para a gente entender ali quais são
os principais fatores que levam aquela pessoa a decidir coisas na vida dela, ao que ela prioriza, ao que é fundamental, ao que é uma necessidade básica, ao que é uma coisa inegociável. Sim. Muitas vezes, vou trazer aqui exemplos reais de clientes ao longo desses 5 anos que, quando tomam consciência, passam a ter clareza dos seus valores, passam a ter postura na empresa que reflete no melhor posicionamento, que reflete no melhor precificação, cobrando um valor adequado pelo seu serviço. Novas conexões de oportunidade de negócio que expandem o seu negócio, porque fazem conexões mais assertivas, sociedades assertivas, parcerias assertivas, contratam colaboradores com valores alinhados, porque tem um entendimento do empresário dos seus valores, eu consigo reconhecer se você compartilha os mesmos valores que eu ou não. Eu não consigo reconhecer o que eu não conheço. Então, o processo de business coach que eu trabalho é um processo de mergulhar no empresário para que ele adquira uma inteligência comportamental que permita a ele um desempenho e que isso reflete todas as camadas relacionais dele. Perfeito. Até dando aqui um testemunho, eu tive uma oportunidade de fazer esse exercício de valores uma vez e mudou muita coisa, porque um valor que era extremamente alto para mim, muito alto, era justiça. Esse é um valor que é o top um disparado de pessoa, né, Uhum. do Cleiton. E isso me transformava num justiceiro. Excesso do valor. Excesso do valor. Então, por exemplo, se eu via algo acontecendo com o Thiago, eu interferia naquela relação que Excelente. em qualquer nível de injustiça. Poderia ser uma coisa simples, Uhum. extremamente simples, tipo assim, o cara pisou no teu pé, achei injusto, Uhum. pô. Não abriu a porta para a idosa passar. É, tipo, e foi muito importante ter essa consciência de que tudo bem, esse é um valor, ele vai continuar sendo, mas deixa eu segurar a onda aqui, porque não dá para ser um justiceiro. Como diria minha avó, que Deus a tenha, tudo em excesso faz mal, até a água, né? É, é. Então a gente faz esse trabalho com o empresário de reconhecer, e normalmente a gente tem 5 principais valores que regem 90% das nossas necessidades de prioridade. E a gente trabalha tanto para potencializar quando eles estão adormecidos, Uhum. a pessoa está lá reprimindo um valor, porque ou dentro do ambiente, ou dentro do contexto, ou no segmento que ela atua, ela achou que aquilo ali em algum momento não é positivo, em algum ambiente familiar dela aquilo não foi positivo, a gente potencializa isso, e a gente também vai trabalhar os excessos dos valores para que ele não tenha um desperdício, um desequilíbrio emocional em algum momento e aquilo prejudique ele. E assim, esse trabalho de desenvolvimento, Cleiton, ele vai impactar o empresário para que ele se beneficie melhor das relações e do network dele. Uhum. Uhum. Isso. Perfeito. E finalizando aqui, eu acho que foi bem importante a gente terminar nesse lugar aqui, porque às vezes muitas desconexões elas vão passar por esse momento aí dos valores, valores em comum ou não em comum, coisas que eu não estou conseguindo gerenciar porque estão altas demais e para outra pessoa às vezes isso não tem nada a ver, porque quando a gente Exato. está no networking, a primeira coisa que a gente tem que trazer para a consciência é que essas pessoas têm os valores delas e que eles são diferentes dos meus e que tá tudo bem. Perfeito, Cleiton. Agora você foi cirúrgico. Coisa que eu trabalho muito em sessão é, poxa, eu perco a cabeça com aquela pessoa porque ela não faz aquilo ali daquele jeito. E a pessoa não faz mal intencionada, ou porque tem um perfil comportamental diferente, as necessidades são diferentes, ou porque tem um valor diferente. E aí, quando existe uma consciência, existe habilidade, existe atitude para você ganhar essa habilidade e se posicionar ali. E aí a gente finaliza aqui no entendimento de que se eu não mergulho e me entendo, eu não consigo traçar objetivos e metas alinhadas que vai gerar um resultado com intenção. Então, essa construção de objetivos e metas parte do entendimento do empresário para que ele seja de fato assertivo no networking dele. Gostei muito, gostei muito. Fica a mensagem. Separe um tempo, dedique energia para não só
desenvolver objetivos, metas e tudo isso para o networking, para o seu negócio, mas também para você como pessoa entender o que está alinhado, propósito, missão, os porquês, seus porquês, porque isso também vai fazer muita diferença quando a gente está falando de relacionamento. Então, gostei muito. Sensacional. Thiago, para a gente fechar, vou pedir para você olhar para aquela câmera, contar para as pessoas que eu tenho certeza que adoraram te conhecer, como é que elas podem te conhecer mais, te seguir, te localizar, para olhar para aquela câmera e falar para a gente aí os seus arrobas. Maravilha. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, é Thiago com TI sem H, Thiago original, bíblico, Souza com S também, nada de Z, e C, Thiago Souza C, é assim no LinkedIn, no Instagram, são as principais redes que eu utilizo. E quem, né, assistiu a gente até aqui, eu agradeço o tempo dedicado, espero que tenha contribuído. Para mim foi maravilhoso o nosso papo aqui, voou o nosso tempo juntos. Se quiser se aprofundar no seu autodesenvolvimento, seu comportamento, vai lá no meu Instagram, no link da bio, tem a oportunidade de se agendar uma mentoria diagnóstica comigo. Ter um momento a partir de um teste para entender os padrões de comportamento e conversar do seu negócio, do seu comportamento, para entender onde é que você pode expandir o seu negócio com mais leveza e menos sobrecarga. Muito bem, esse foi o Thiago Souza para o podcast 52 Semanas de Networking, um conteúdo muito especial criado para você que gosta do tema, que é empresário, quer crescer, e aqui a gente vai falar sobre isso durante 52 semanas. Esse podcast ele foi gravado nos estúdios da Octacom, com a produção da Inspira Comunicação, e tem o apoio do Beni Ceará. Para você que não conhece o Beni, que a gente citou aqui algumas vezes, é a maior organização de networking do mundo, mais de 70 países, e ali você vai encontrar empresários que têm um propósito de ajudar um ao outro. E para conhecer mais, é só seguir aqui no link que está na sua tela. Te agradeço por estar com a gente até aqui e acompanhe o próximo podcast. Muito obrigado.